Imagina sofrer um acidente de carro e acordar semanas depois no hospital só pra descobrir que a sua cidade inteira foi tomada por uma epidemia zumbi. Essa é a premissa de Extermínio, filme lançado em 2002. Agora, 23 anos depois, acompanharemos a história do terceiro filme da franquia. E cá estamos para fazer um resumão de tudo que rolou nos dois primeiros filmes, para vocês já se prepararem para Extermínio, a Evolução. Bom, galera, tudo começou na Inglaterra. No meio da noite, 3 ativistas dos direitos dos animais invadem o Centro de Pesquisa de Primatas de Cambridge, onde chimpanzés estão sendo usados em experimentos, assistindo alguns vídeos de fúria, violência e destruição humana. Enquanto os ativistas começam a tirar fotos, um cientista os encontra e corre para chamar a segurança. O grupo detém bem a tempo e o captura. Então o cientista, ele tá meio desesperado, ele implora que eles não façam nada, porque os chimpanzés, eles estão infectados com um vírus altamente contagioso e muito perigoso, chamado raiva. No entanto, os ativistas, eles não levam o cara a sério e libertam um dos chimpanzés, que imediatamente ataca e morde uma mulher que estava lá. Enquanto os outros chimpanzés enlouquecem nas gaiolas, a mulher começa a vomitar sangue no chão e no rosto do seu colega. O cientista diz que eles precisam matá-lo o mais rápido possível, mas já é tarde demais. Ela se transforma em um tipo de zumbi e ataca todas as pessoas na sala. 28 dias depois desse acontecimento, Jim acorda de um coma em um hospital vazio. Momento que, pra quem não sabe, a gente simplesmente recebe um nu frontal do Cillian Murphy. Ele sai da sala e vagueia em busca de pessoas, mas ele não encontra uma única alma. Apenas um grande vazio por toda parte. Depois de pegar algumas bebidas e uma máquina de venda automática, ele sai do prédio para explorar Londres, encontrando a cidade em umas condições bem bizarras. 100 pessoas, mas com muita destruição. Ele acaba encontrando o jornal e descobre que a Grã-Bretanha inteira passou por um êxodo em massa. Em uma enorme placa com marcadores, ele encontra vários folhetos de pessoas desaparecidas. O Jim entra em uma igreja em que ele finalmente encontra pessoas. Ao chegar à sala principal, ele fica chocado ao ver que está cheia de corpos em decomposição. Ele diz olá, algumas pessoas de repente se movem olhando para ele, com rostos meio inexpressivos. E nesse momento, o padre da igreja, ele encontra o Jim, mas aquilo não é um padre não, é um tipo de zumbi que tenta atacar o Cillian Murphy. Ele consegue fugir a atingir o padre com a sua sacola cheia de latas. O padre, despreocupado, tenta persegui-lo, fazendo com que Jim fuja. Os outros zumbis também saem da igreja e começam a perseguir o Jim, que corre o mais rápido que pode até chegar a um posto de gasolina. Lá, dois queridos, os sobreviventes Mark e Selena, começam a atirar bombas molotov nos zumbis para queimá-los. E assim que o Jim tá em segurança, eles jogam uma bomba no posto de gasolina para explodi-lo. Depois a dupla leva o Jim pro seu esconderijo, uma loja de doces abandonada no metrô de Londres. Quando o Jim conta que ele tava em coma por causa de um acidente de carro, a Selena explica que um vírus altamente contagioso escapou de um centro de pesquisa e continua a se espalhar descontroladamente, transformando pessoas em zumbis e destruindo a sociedade britânica. A maior parte da população tá morta ou afetada. O exército foi dominado e o governo não existe mais. O Jim quer ir para casa dos pais para vê-los e ignora os avisos da Selena de que eles provavelmente estão mortos. Mas compadecendo da situação do pobre coitado, que descobriu de última hora todo o caos, a Selena e o Mark concordam em ir com ele encontrar os seus pais. Pela manhã, o trio atravessa cuidadosamente uma Londres bastante vazia e chega em segurança à antiga casa de Jim, onde um Jim devastado descobre que seus pais cometeram suicídio para evitarem a epidemia. Enquanto Jim chora, a Selena e o Mark dizem que ele devia ser grato pela sua família ter morrido em paz, porque eles tiveram que ver as suas próprias famílias se tornando monstros. Eles passam a noite naquela casa, mas o Jim ele não consegue dormir, decide assistir a uns vídeos antigos da família e tal. Porém, contudo, entretanto, a luz que ele acendeu revela sua localização e de repente 2 zumbis pulam pela janela para atacá-lo. Enquanto o Jim luta para se defender, ele grita, chama a atenção do Mark e da Selena, que imediatamente eles entram em ação e derrotam as duas criaturas. Então a Selena se certifica de que o Jim não foi mordido e que não caiu nenhuma gota de sangue na boca dele. Infelizmente, o contaminado aqui é o Mark, cujo ferimento no braço tá coberto de sangue de zumbi. Sem hesitar, a Selena golpeia o Mark até a morte com seu facão antes de anunciar que eles precisam ir embora porque mais zumbis com certeza virão. Depois de se lavarem, trocarem de roupa e reunirem todos os suprimentos que encontram na casa, Jim e Selena deixam o local. A Selena avisa o Jim que se alguém tiver infectado, deve ser morto imediatamente, mesmo se for um parente ou um amigo. Mais tarde, eles veem umas luzes piscando, vindas de um apartamento próximo, e eles vão investigar. Há vários andares para subir, e quando eles param para dar uma descansada, eles ouvem gritos de zumbis que entraram no prédio. Jim e Selena começam a subir o mais rápido possível conforme os zumbis os perseguem, e depois de terem subido alguns andares, eles congelam
ao encontrar o caminho bloqueado por um homem usando equipamento de proteção que lhes dá um número e a localização do seu apartamento. O sujeito lá, heróico, fica para lutar contra os zumbis, detendo-os com um escudo enquanto os espanca com um bastão. A dupla chega ao apartamento que foi informado, mas tem uma garotinha lá dentro que não abre a porta até que o homem que estava defendendo volte inteiro. Assim que todos estão lá dentro, Frank e sua filha Hannah se apresentam. No dia seguinte, o Frank mostra a Jean todos os baldes que ele posicionou no telhado, explicando que não chove há bastante tempo. Os recursos ficam mais escassos a cada dia e nesse ritmo, eles não vão conseguir ficar naquele apartamento por muito mais tempo não. Então, o Frank mostra a Jean e Selena uma transmissão de rádio militar recorrente que afirma que soldados estão oferecendo proteção a outros sobreviventes fora de Manchester, e até mesmo prometendo a resposta para a infecção. O Frank quer viajar para lá, mas a Selena tá bem cética, dizendo que provavelmente é uma armadilha ou uma gravação antiga que nem se sustenta mais. A Hannah, querida, faz um discurso sincero e convence todo mundo de que vale a pena o risco. Em seguida, o grupo faz sua viagem, levando todos os suprimentos que conseguem carregar. Enquanto eles viajam por Londres, eles veem toda a destruição e os corpos nas ruas. E óbvio que algum BO tinha que acontecer, porque aqui a gente tá assistindo um filme de drama e não uma colônia de férias, né? Isso aqui é apocalipse zumbi. E o pneu do carro fura no caminho. Quando o grupo sai para trocar o pneu, eles ouvem um som muito estranho e de repente vem centenas de ratos correndo em sua direção. O que os faz perceber que os zumbis estão chegando. Não há tempo para usar ferramentas extras, então os adultos levantam o carro bem alto enquanto a Hannah troca o pneu. Eles conseguem ver as sombras dos zumbis se aproximando, mas o grupo termina de trocar o pneu bem a tempo e eles conseguem ir embora. Depois eles continuam dirigindo por algumas horas e quando chegam ao interior, eles param em uma lanchonete para abastecer. Após um tempinho de viagem, uma noite de descanso, o grupo retoma a jornada e avista Manchester em chamas à distância. Eventualmente, eles encontram o lugar que a mensagem foi enviada, mas embora haja caminhões, equipamentos militares, está tudo vazio. A Selena acha que eles deveriam ir embora, mas o Frank se recusa a admitir a derrota e continua a vasculhar a área. Ele fica tão furioso que, ao ouvir um corvo por perto, ele chuta a parede tentando fazer-o desaparecer. O corvo estava se alimentando de um zumbi e, ao se mover, ele faz com que uma gotinha de sangue caia no olho do Frank. Sabendo o que está prestes a acontecer, ele diz a Hannah que a ama e pede que ela fique bem longe dele. A Hannah ainda tenta se aproximar do pai e, quando o vírus reage, o Frank, furioso, empurra sua filha. Então ele recua enquanto começa a se transformar. A Selena diz pro Jim para matá-lo enquanto ela segura a Hannah, só que o Jim, ele meio que trava nesse momento porque ele não quer machucar um amigo. Felizmente, ou infelizmente também, eles são salvos pela chegada repentina de alguns soldados que abatem Frank em segundos. Depois, os soldados levam Jean, Selena e Hannah para uma mansão segura na floresta, onde alguns soldados sobreviventes montaram uma nova base, fortalecendo o local contra zumbis. O líder, o Major West, os recebe e oferece comida e um banho. Depois de se acomodarem, a Hannah fica dormindo e a Selena tem um colapso na frente do Jean. Ele tenta confortá-la com um beijo e, a princípio, a Selena dá uma retribuída e tal, mas quando ela percebe o que está acontecendo, ela meio que sai do quarto. Então o Jim vai até o Major West para perguntar sobre a solução, para a infecção que foi mencionada na mensagem do rádio. Acontece que eles não têm cura. Na real, eles capturaram um zumbi que está sendo mantido acorrentado no pátio da mansão para estudo. O Jim acha isso meio cruel, mas o West diz que quer aprender o que é preciso para matar um zumbi de fome, o que pode ser a verdadeira solução para a pandemia. À noite, o grupo de Jim janta com os soldados e fica um pouquinho assustado com o comportamento machista e rude deles. O West veste seu uniforme completo e insulta o cara que preparou o jantar por cometer um erro. Todo mundo lá é meio esquisito. Ele também acaba presumindo que a Hannah pode assumir as tarefas da cozinha e, de repente, o alarme de segurança toca. Então todos os soldados correm pra fora para defender a mansão dos zumbis que apareceram repentinamente. Os homens rapidamente chegam às suas posições, eles abrem fogo, matam dezenas de zumbis, criam grandes explosões com as suas armas, derrotam os inimigos em poucos minutos sem esforço. Quando os soldados retornam pra dentro, o Mitchell ele tenta se aproveitar da Selena e o Jim tenta empurrá-lo pra longe, gente. O que tá acontecendo aqui? Só que devido ao seu treinamento, o Mitchell domina o Jim facilmente. Aí o sargento Farrell precisa aparecer lá, acertá-lo pra fazê-lo parar. Nesse momento, o West chega e diz a todos para eles irem limpar os corpos porque ele precisa conversar com o Jim em particular. O West explica que alguns dias atrás ele encontrou um soldado chamado Jones prestes a cometer suicídio porque ele não via futuro nessa nova realidade. Para trazer de volta a esperança, o West prometeu que traria
mulheres para repovoar depois de conseguir matar os zumbis de fome. É por isso que ele enviou a mensagem de rádio. E é por isso que ele mandou a mensagem do rádio. Ele queria conseguir umas mulheres lá. Horrorizado, Jim corre para resgatar a Hannah e a Selena e tenta fugir com elas, mas elas são imediatamente derrubadas e capturadas pelos soldados. O Farrell tenta defendê-las também porque ele discorda do plano do West e ele acaba sendo capturado também. Jim e Farrell estão presos juntos e Farrell menciona que ele acredita que a infecção não chegou a outros lugares do mundo, muito importante, porque provavelmente o resto da galera tá bem e eles estão apenas colocando a Grã-Bretanha em quarentena para manter a infecção dentro da ilha. Ouvir isso dá uma certa esperança pro Jim. De manhã, Mitchell e Jones levam os prisioneiros para a floresta para serem executados ao lado de uma pilha de corpos. Durante uma discussão que se inicia, o Farrell é morto, o Mitchell é ferido e o Jim consegue escapar. Assim que os soldados percebem a fuga de Jim, eles começam a procurá-lo, mas plot twist! Eles descobrem que o querido, muito inteligente, ele estava fingindo ser um dos corpos mortos que estavam lá empilhados. O Jim consegue escapar pulando o muro, deixando a sua camisa para trás. Os soldados veem isso e decidem deixá-lo em paz, pensando que, assim, ele não vai sobreviver aos zumbis que vagam além dos muros, né? Enquanto o Jim escapa para a floresta, ele repentinamente tropeça, cai, olha para cima e, para sua surpresa, ele vê um jato voando. O que significa que a teoria do Farrell, de que o resto do mundo tá bem, provavelmente está correta. Enquanto isso, na mansão, soldados querem vestir Selena e Hannah com vestidos bonitos para prepará-las para uma noite de procriação. A Selena tenta lutar contra eles sem sucesso, então ela acaba mudando de tática. Ela beija um soldado, flerta, enquanto pede a ele que lhes dê um pouquinho de privacidade para elas se trocarem em paz. Soldados aceitam, caem na balela, e depois deles saírem do quarto, a Selena dá a Hannah um pouquinho do seu remédio para tornar a experiência dela um pouquinho menos traumática. Enquanto isso, o alarme dispara novamente. Acontece que dessa vez, o Jim que tá no bloqueio e soa o alarme de propósito. West e outros soldados chegam rapidamente, começam a vasculhar a área, então o Jim ele se esgueira cuidadosamente e embosca o soldado para derrubá-lo. Quando o West percebe que seu parceiro tá desaparecido, ele olha ao redor e o encontra morto dentro do Jeep. Ele mata alguns zumbis que encontra no caminho e corre de volta para a mansão. Enquanto isso, o Jim também retorna à mansão, mas com uma arma que ele pegou dentro do Jeep. Ele liberta o zumbi que estava acorrentado, que estava sendo utilizado para as pesquisas, né? Que imediatamente pula pela janela para atacar os soldados que estavam guardando as garotas. Enquanto Selena aproveita a chance para arrastar a Hannah para longe, o zumbi vomita sangue em um soldado e começa a perseguir Jones. Daí, gente, o caos começa a rolar solto. Em resumo, Jim mata Jones, restando assim apenas o Mitchell. O Jim corre pela mansão, procurando pelas garotas. E ao correr pelo telhado, ele vê o quarto onde o Mitchell tá prestes a abusar da Selena e entra pela janela. O Mitchell imediatamente toma a Selena como refém, mas o Jim não quer nem saber, ele pula sobre ele, o faz soltar a Selena. O Mitchell não consegue nem se defender, o Jim bate a cabeça dele contra a parede e em seguida o joga no chão e esmaga seus olhos. Tanto que é violento, né? Pois é, até a Selena ficou em choque, ela pega seu facão, quase matando o Jim, porque ela tá pensando que ele é um zumbi, por conta do seu comportamento completamente agressivo. Mas a sua pequena hesitação permite que o Jim prove que na verdade tá tudo bem. Foi só a adrenalina do momento mesmo. Aí os pombinhos se beijam. Não é como se eles estivessem no meio de um cenário apocalíptico, né? Mas beleza. Jim, Hannah e Selena saem correndo, mas quando eles se aproximam do carro do Frank, eles encontram o West lá dentro. Dizendo que quer vingança pelos seus homens, o West atira em Jim. Então a Hannah rapidamente dirige o táxi de ré pra dentro do prédio. O zumbi que estava acorrentado quebra o vidro traseiro, arrasta o West pra fora pra se vingar e a Hannah imediatamente sai, pegando Jim e Selena enquanto o zumbi mata o West. A gente tem um corte mostrando que as memórias do Jim sobre o que acontece, né, nesse momento e depois são bem confusas, mas ele se lembra da Selena aplicando aquela ressuscitação cardiopulmonar nele em um hospital e implorando para que ele vivesse. 28 dias depois, vemos que o trio tá morando em uma casa de campo. A Selena tem se esforçado muito fazendo um trabalho de costura e eles acabam ouvindo um avião passando. Nisso, o trio corre para fora da casinha com o tecido da Selena, revelando que ela fez letras gigantes, costurou letras gigantes que formam a palavra Olá. O avião vê isso, essa mensagem, e se vira para resgatá-los. Fim do primeiro filme! E agora, meu povo, 28 semanas depois desse vírus caótico ter destruído um grande número de pessoas na Grã-Bretanha, o exército americano declara que o perigo já passou e começa a reconstrução da cidade. Iniciamos o segundo filme com uma cena pra lá de intensa. A gente vê um casal tentando prosperar na sua situação minimalista de sobrevivência, com uma galera na casa. É uma pequena comunidade de sobreviventes se preparando para partir o pão,
A gente vê um breve momento do bate-papo entre a galera, no qual Dom e Alice comentam sobre seus filhos, que estavam viajando durante o surto da raiva, quando eles são interrompidos por uma batida insistente na porta. As batidas vêm de um garotinho em pânico, que eles acabam deixando entrar. Morrendo de fome, o garoto aproveita para comer um pouco, enquanto ele conta que ele tá fugindo de uma galera que tá perseguindo ele. E minutos depois, pessoas infectadas que seguiram o garoto invadem a casa e um caos generalizado começa. O Dom até dá um jeito de segurar alguns, usando um pé de cabra, mas os zumbis, eles são ágeis e violentos demais. Ele fala para sua mulher para eles fugirem, mas a Alice insiste que só vai sair com o garoto. O Dom implora a Alice para deixar o menino para trás, mas ela se recusa, então ele escapa sozinho em um barco, deixando os outros para morrer. Então sim, o Dom consegue fugir, mas carregando para sempre o peso de ter deixado a sua esposa para trás. Ele basicamente largou a mulher para a morte. Sejam bem-vindos a Extermínio 2. 28 semanas depois do vírus da raiva ter assolado a Grã-Bretanha, todos os infectados morreram de fome e as forças da OTAN assumem o controle territorial do local. E começando assim o seu plano de reconstrução. Um sniper americano, o Sargento Doyle, interpretado pelo nosso querido Jeremy Renner, será um dos nossos protagonistas, assim como seu colega, um piloto de helicóptero chamado Flynn. O Flynn não é muito protagonista não, mas ele é importante. Nesse ponto da história, o exército americano, sob o comando do General Stone, está trazendo colonos e refugiados de volta. Entre os recém-chegados estão os filhos de Dom. Lembram o caguetão do começo do filme? Que os filhos estavam viajando durante o surto de raiva? Pois bem, esses são Tammy e Andy, que, como eu disse, estavam fora do país durante o surto. Eles são admitidos no Distrito 1, uma zona segura, fortemente protegida, onde se reencontram com seu doce, querido e caguetão pai, que inclusivemente sobre as circunstâncias da suposta morte da mãe. Lembrando que Doyle, nosso Jeremy Renner, é um dos sargentos desse distrito, do Distrito 1. Galera, é importante lembrar que nessa altura do campeonato na história, o pessoal assumiu que o vírus da raiva não teria como voltar, e que caso ele voltasse, seria super possível controlá-lo. Total. Pois bem, Dom Cagueta tá lá reunido com seus filhos e em uma bela noite, seu filho tem um pesadelo com a sua mãe e acorda bem tristonho, com medo dele nunca mais se lembrar do rosto dela. Diante dessa aflição, Tammy e Andy escapam da zona segura e retornam à sua casa na esperança de recuperar uma fotografia da sua mami, entre outros pertences. Essa saidinha foi flagrada por Doyle, que estava fazendo a vigilância do distrito, e ele vai atrás das crianças, manda uma galera atrás das crianças, na verdade. Elas conseguem chegar na casa antiga e lá dentro elas encontram Alice, sua mãe, viva! Mas ela tá em estado delirante. Os soldados alertados por Doyle acabam alcançando as crianças e os levam de volta ao Distrito 1. A Alice, por outro lado, ela é colocada em quarentena e ela é testada por Scarlett, uma oficial médica do Exército dos Estados Unidos, que descobre que a mãe das crianças é uma portadora assintomática do vírus da raiva. O Dom faz uma visita não autorizada a Alice, implorando que ela o perdoe, e ela acaba perdoando, dá um beijinho nele e tal, só que o Dom é imediatamente infectado pela saliva dela e a mata brutalmente antes de explodir em fúria. Aí o cara, ele foi de cagueta pra começar a atacar o terror e ele instiga um efeito dominó de infecções rápidas, matando inúmeros refugiados e militares. Incapaz de conter o caos, o Stone ordena que todos sejam baleados indiscriminadamente. O Doyle se recusa a obedecer e deixa seu posto para ajudar um pequeno grupo de sobreviventes em fuga. Enquanto isso, Tammy e Andy, que estavam em um quarto de isolamento, são resgatados pela Scarlett. Ela teoriza que os dois herdaram uma imunidade genética ao vírus, assim como sua mãe, e que essa imunidade poderia levá-los a encontrar uma cura. Um caos generalizado começa com o Distrito 1 completamente em pânico por conta do Dom, ele tá transformando todo mundo em zumbi, e agora um novo integrante adicionado ao nosso grupo. Nós temos Sam. Então temos Tammy, Andy, Scarlett e Sam. E agora não só os zumbis são um problema, como os militares também, porque eles estão seguindo as ordens de Stone para matar geral indiscriminadamente. Doyle, nosso querido Jeremy Renner, encontra o quarteto e conta que ele abandonou o seu posto porque ele não quer matar pessoas inocentes. Então ele vai ajudar a galera a encontrar um lugar seguro. O grupo chega aos limites do Distrito 1, enquanto a Força Aérea começa a bombardear toda a área, queimando tanto infectados como não infectados. Enquanto isso, o nosso quinteto segue vivo na fuga, mas claro, com muitos BOs no encalço. Eles estão em Regent's Park e no horizonte eles percebem que tem uma horda de zumbis chegando para atacá-los. Flynn, lembra do Flynn? Eu falei que ele ia ser importante? Ele é o colega de Doyle e ele voa de helicóptero até o Regent's Park para resgatar o amigão, mas ele ordena que ele abandone os outros, Ele quer resgatar o Doyle sozinho. Uma multidão de infectados se aproxima e o Sam, desesperado, ele se agarra ao helicóptero, mas ele é infectado quando o Flynn usa as pás do helicóptero para matar a multidão de zumbis. O Flynn, ele instrui o Doyle a encontrá-lo sozinho, sem ninguém,
no estádio de Wembley, mas o Doyle, ele mantém o trio com ele. Eles arrombam um carro abandonado para escapar de um gás que foi liberado para matar os infectados, mas eles não conseguem dar a partida no carro. O Doyle, ele resolve dar uma mãozinha saindo do carro e tentando empurrá-lo para que a galera consiga dar partida. À medida que soldados com lança-chamas se aproximam, o Doyle continua empurrando o carro e em um momento super heróico, ele é queimado vivo, se sacrificando para as crianças e a Scarlett saírem ilesos com o carro. Um ataque aéreo começa e a Scarlett e as crianças se abrigam dos tiros no metrô de Londres, navegando na escuridão com a ajuda de uma mira de rifle de visão noturna. O bendito do Dom Cagueta foi um dos infectados que não morreu em toda a epopeia que rolou até agora e embosca geral, matando a Scarlett e mordendo o filho dele, o Andy. A Tammy é forçada a matar o pai. O Andy se torna um portador assintomático, assim como sua falecida mãe Alice. E assim eles juram permanecer juntos. Tammy e Andy encontram Flynn no estádio de Wembley, que relutantemente os leva de avião para a França. 28 dias depois, uma voz francesa pedindo ajuda é ouvida pelo rádio no helicóptero abandonado de Flynn. Um grupo de pessoas infectadas emerge de uma estação de metrô de Paris, perto da Torre Eiffel, revelando que o vírus se espalhou para a Europa continental. E assim termina Extermínio 2, dando abertura para uma sequência, que inclusive chega aos cinemas dia 19 de junho. Extermínio 3, A Evolução, conta com Ralph Fiennes, Aaron Taylor-Johnson e Jodie Comer em uma trama que se passa 28 anos após os eventos do primeiro filme. A história acompanha um grupo de sobreviventes que vive isolado em uma ilha e eles são forçados a deixar o seu refúgio em busca de um médico para salvar a mãe doente de um jovem. Ao viajar pelo continente devastado, eles descobrem segredos, maravilhas e horrores, incluindo novas formas de evolução dos infectados e dos sobreviventes. Conta aí pra gente nos comentários se vocês estão ansiosos para assistir esse terceiro filme de Extermínio e depois digam para nós, gostaram do resumo? Ajudou? Compartilha aí com seu amigo que também precisa dar uma memorizada, uma relembrada em todos os acontecimentos dessa franquia épica.